Olá, meu nome é professor Rui Daniel Prediger e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a farmacologia do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. O TDAH é um distúrbio neurológico crônico, caracteriza por um padrão persistente de uma tríade de sintomas: a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção. Então, esses sintomas eles podem se apresentar de maneiras diferentes nos pacientes, com intensidades diferentes, e com isso também estarem associados a consequências e a prejuízos na qualidade de vida diferentes. Um breve histórico sobre o TDAH. Então, os primeiros relatos sobre crianças hiperativas e com déficit de atenção, elas datam do século XVIII. No início do século XX, começou a se chamar essa situação de uma disfunção cerebral mínima, uma vez que já se imaginava que existiriam alterações no sistema nervoso central. Na década de 50, surge o metilfenidato, que até hoje é o fármaco mais empregado para o tratamento do TDAH, né, popularmente conhecido como a Ritalina. Na década de 80, então, começa a inclusão do TDA, que é o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, já é incluído no DSM-3, e a partir da década de 90, então, é que surge o termo TDAH, então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e avançam, então, os estudos tanto de neuroimagem e o entendimento das alterações neurobiológicas. Surgem também modelos animais para o estudo do TDAH, e a partir do século XXI, então, alguns ajustes no diagnóstico do TDAH, no DSM-5, e o surgimento de alguns outros fármacos também, como a atomoxetina, para o tratamento do TDAH. Bom, do ponto de vista epidemiológico, o TDAH ele é observado em todos os países, em todas as culturas orientais, ocidentais. E nesse estudo de meta-análise, que reuniu 102 estudos em crianças e adolescentes com TDAH até 18 anos, pode-se observar que a prevalência do TDAH varia bastante de país para país, de continente para continente, mas uma média mundial seria de que 5%, então, dos indivíduos até 18 anos preencheriam critérios de diagnóstico para o TDAH. É importante ser mencionado que essa tríade de sintomas, a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção, também ao longo do desenvolvimento do sistema nervoso central e à medida que esse indivíduo entra na idade adulta, eles tendem a ser atenuados, principalmente a hiperatividade e a impulsividade. Então acaba que adultos com TDAH, o sintoma mais prevalente acaba sendo a desatenção. Isso então faz com que muitos adultos deixem de preencher os critérios de diagnóstico. Então, se a gente for ver a prevalência mundial do TDAH em adultos, cai pela metade, 2,5%. Mas então é importante a gente reconhecer que existe o TDAH também em adultos. Do ponto de vista de diagnóstico, seguindo critérios do DSM-5, nessa escala são divididos, né, os sintomas em desatenção, hiperatividade e impulsividade. E para preencher os critérios de diagnóstico, para ser considerado desatento, então o indivíduo deve preencher 6 desses critérios de maneira persistente por mais de 6 meses. Hiperativo e impulsivo também preencher 6 desses critérios. Caso preencha 6 critérios de desatenção e 6 critérios de hiperatividade e impulsividade, ele é classificado então como aquele TDAH do tipo combinado, que vai apresentar todos os sintomas. É importante com relação ao diagnóstico, né, uma vez que não existe um marcador neurobiológico,
né, o diagnóstico é feito através dessas escalas clínicas, que pelo menos 6 dos sintomas, desatenção e ou hiperatividade, devem estar presentes. É importante que esses sintomas eles estejam de maneira persistente por pelo menos 6 meses, numa intensidade alta, né, comprometendo a qualidade de vida do indivíduo. E é importante que essa avaliação diagnóstica ela seja feita com os pais, com os professores, para ver se esses sinais e sintomas eles estão presentes também em outros ambientes, não somente no ambiente de casa ou no ambiente escolar. Então, esses sintomas do TDAH eles devem estar presentes em mais de um ambiente. Então, utilizando essas escalas clínicas para o diagnóstico do TDAH, são reconhecidos 3 subtipos, né? O TDAH combinado seria aquele com a presença da hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção. O TDAH, o subtipo com predomínio da desatenção e o subtipo com predomínio da hiperatividade e impulsividade. Então podemos observar que somente nessa faixa etária dos 3 aos 5 anos é que prevalece o subtipo hiperativo impulsivo. Ou seja, para que ocorra o diagnóstico do TDAH nessa faixa etária, provavelmente, né, os sinais e sintomas de hiperatividade eles devem ser muito marcantes. A principal faixa etária de diagnóstico do TDAH é dos 6 aos 12 anos, onde justamente ocorre o período de alfabetização e maior exigência escolar, então onde esses sintomas ficam mais evidentes. E já a partir dessa faixa etária, isso se mantém ao longo, em idades mais avançadas, vai ter um predomínio do subtipo desatento. Bom, com base então nesses subtipos clínicos de TDAH, já são antecipados alguns problemas e prejuízos, né, na qualidade de vida desses indivíduos. Então, o TDAH com predomínio de sintomas de desatenção são observados uma elevada taxa de prejuízo acadêmico. No TDAH com predomínio de sintomas hiperativos, impulsivos, alta taxa de rejeição entre amigos e impopularidade frente aos colegas. E o TDAH combinado, então, elevada taxa de prejuízo acadêmico e maior presença de sintomas de conduta, de oposição e desafio, então gerando bastante conflitos com professores, com pais, com amigos e irmãos. Bom, aqui então mostrando o comprometimento em várias esferas da vida do indivíduo com TDAH. Então, é maior o abandono escolar em indivíduos com TDAH do que controle. Por outro lado, o nível educacional, então, que finalizam um curso superior é menor. O uso de substâncias psicotrópicas como álcool, maconha, cigarro é maior. Então esse é um fator de risco importante. Indivíduos com TDAH, quando chegam na adolescência, deve-se ter um grande cuidado, uma vez que eles estão mais vulneráveis a terem problemas com substâncias psicotrópicas, inclusive tornarem-se dependentes. Uma das explicações, como a gente já vai ver, envolve a neurobiologia. Então o indivíduo com TDAH muitas vezes vai utilizar essas substâncias como uma forma de automedicação, numa tentativa de diminuir os sintomas do TDAH. Então, a dependência da nicotina é maior, o emprego menor, maiores os índices de indivíduos que cometem algum tipo de delito, violência, né, e são presos, e também divórcios. Então, essa é uma característica do TDAH em adultos. A pessoa ela muda muito, tanto de emprego quanto de relacionamentos. Bom, a etiologia do TDAH, exemplo das outras doenças e transtornos do sistema nervoso central, é multifatorial. Então, existem componentes genéticos, então é bastante elevada essa taxa genética no TDAH, chegando próximo a 70%, e levando que muitas vezes os pais vão levar o seu filho para o diagnóstico e acabam sendo diagnosticados também com TDAH. Mas também existem fatores ambientais,
né, como uso de substâncias psicotrópicas durante a gestação, ou estresse físico, estresse psicológico durante a gestação. Isso pode contribuir, então, para um comprometimento do desenvolvimento do sistema nervoso central e levando às alterações, então, neurobiológicas do TDAH. Bom, dentre as áreas, então, existem diversos estudos, tanto de neuroimagem, né, quanto exames pós-mortem, que mostraram alterações tanto de tamanho, de estruturas em indivíduos com TDAH. Então, as principais áreas envolvem alterações no córtex pré-frontal. Então, é essa área frontal do cérebro que está envolvida tanto com o planejamento, com o raciocínio, então levando a essa dificuldade desses indivíduos planejarem uma resposta ou mesmo diferenciarem relevância de estímulos. Existem também alterações no córtex parietal, que leva a problemas de orientação espacial. Então, é bastante comum que indivíduos com TDAH se choquem contra objetos, mesas, cadeiras, e também quando adultos se envolvam em acidentes de trânsito. Então, isso é bastante frequente. E também, do ponto de vista de neurotransmissores, os sistemas mais estudados são o sistema dopaminérgico, em vermelho, e o sistema noradrenérgico. Então, ocorreria no TDAH uma redução nos níveis de dopamina e noradrenalina, principalmente aqui no córtex pré-frontal. Então, ocorreria essa hipofunção do córtex pré-frontal em consequência de uma redução dos níveis desses neurotransmissores. Mas também ocorrem alterações a nível do sistema límbico, em áreas como hipocampo e amígdala, então, fazendo com que seja importante também a comorbidade do TDAH com transtornos de humor e transtornos de ansiedade.